O governo anunciou hoje um auxílio para as famílias desabrigadas e desalojadas nos municípios que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas no Rio Grande do Norte. Eu converso sobre esse assunto com a secretária estadual de Trabalho e Assistência Social, Iris Oliveira. Boa tarde, secretária. Eu quero começar perguntando para a senhora quais são os critérios, para que essas famílias possam aí receber esse auxílio financeiro inclusive, que nós mostramos aqui na abertura do Jornal do Dia. Boa tarde. Isso, boa tarde, Gislaine, boa tarde a todos os que nos acompanham. Os critérios, o auxílio, ele é voltado para as famílias que estão desalojadas ou desabrigadas. Então, aquelas que estão desabrigadas, o próprio nome já coloca, são aquelas que estão acolhidas em abrigos, que perderam suas casas ou não perderam, mas que nesse momento está inundado, que perdeu eletrodoméstico, enfim, perdeu bens e que está desabrigado e que está em abrigos municipais. Então, os desabrigados, desalojados, são aquelas pessoas que, por alguma razão, tiveram que deixar suas casas, no caso desse momento de emergência, e dessa situação gerada pelas chuvas, estão desalojadas, não perderam as casas, não estão em abrigos, mas nesse momento estão desalojadas também. Então, essas são as duas situações para as quais esse auxílio emergencial ele está sendo destinado. Então, um auxílio de R$ 1.000, que exatamente tem a importância de apoiar essas famílias no seu recomeço, na reestruturação, enfim, nessa situação de emergência em que se encontram. Esses recursos, eles serão enviados para os municípios que farão aí a destinação para essas famílias, A governadora até falou de um estudo que foi preciso ser feito, Você já tem esse levantamento de quantas famílias serão beneficiadas com esse valor e quantas famílias, que estão entre desalojadas e desabrigadas? Isso. Esse estudo e monitoramento está sendo feito, está em curso, até porque a situação de emergência está em curso ainda. Nós estamos indo a cada município, orientando as equipes, porque além do apoio que todo o governo vem fazendo, desde as primeiras horas que essas chuvas começaram a impactar nas situações dos municípios atingidos, o governo tem entrado com a Defesa Civil, entrado com o Corpo de Bombeiros, entrado com a parte de infraestrutura, com o DER, nas respostas que os municípios estão demandando. Ao mesmo tempo, a área da assistência social, que está integrando esse comitê integrado de gestão estadual aí na resposta a essa situação de emergência dos municípios. Então, a assistência social também, nós estamos indo a cada município, já iniciamos desde a semana passada, tivemos todo final de semana em Nova Cruz, em Pedro Velho, enfim, Macaíba, Parnamirim, já recentemente, já agora durante a semana, enfim, as nossas equipes continuam indo exatamente para orientar as equipes municipais, equipes de vigilância, os secretários municipais de assistência, exatamente na necessidade, na importância, nos fluxos que precisam ser adotados no cadastramento dessas famílias. Ao mesmo tempo, a assistência social também já entrou em contato com a Secretaria Nacional de Assistência, pleiteando que haja uma antecipação do pagamento dos benefícios do governo federal, como é o caso do Auxílio Brasil, para que esse calendário seja antecipado, como também uma suspensão aí dos prazos para renovação cadastral das famílias. Então, que nesses municípios, o recadastramento, a atualização cadastral de famílias no cadastro único, eles possam ser prorrogados, essa atualização cadastral, considerando aí a situação de calamidade e a emergência desses municípios. Mas, assim, são famílias, então, o benefício, o auxílio anunciado será pago em parcela única, no valor de R$ 1.000, às famílias que nesse momento se encontram desabrigadas
ou desalojadas nos municípios. É fato que há município em que decretou situação de emergência, mas, por exemplo, não há situação de famílias desabrigadas. A situação de emergência, ela está colocada porque você tem uma inundação, você tem vias interditadas, você tem até famílias isoladas, mas você não tem nem desalojado, nem desabrigado. Então, há situações como essa. E há situações em que, efetivamente, as famílias tiveram que ser removidas porque a inundação, né, atingiu as moradias, atingiu mais diretamente a vida dessas pessoas. A senhora falou aí, né, que esse benefício vai ser pago em parcela única. Já existe uma previsão de data para isso acontecer ou um calendário, né, para que se chegue até essa data, um período em que esse cadastramento ele seja concluído para que então o pagamento seja realizado? Sim, nós estamos cumprindo um calendário, né? Logicamente que ao fazer isso, assim, o governo do estado, todo o governo tem realmente feito um esforço de chegar a essas famílias nesse momento da emergência, né? Então, esse calendário vai estar considerando, por exemplo, amanhã uma reunião da Comissão Intergestora Bipartite do SUAS, que é um colegiado envolvendo a gestão estadual e representação dos municípios. Então, esse colegiado se reúne amanhã à tarde, né? A convocação já está em curso, inclusive foi acordado junto com essa reunião que a governadora coordenou na manhã de hoje, essa reunião terá a participação dos 21 municípios que hoje se encontram em situação de emergência. Ao mesmo tempo, também está sendo convocada para amanhã uma reunião do Conselho Estadual de Assistência. Esses dois colegiados vão definir exatamente critérios, fluxos, a operacionalização e a execução desse benefício. Então, como uma política pública e um benefício que está na área da assistência social, é necessário que essas instâncias, né, de pactuação e de aprovação também sejam, né, envolvidas e vão aprovar também essas medidas. Então, feito isso, na segunda-feira, a SETA já inicia exatamente o encaminhamento dos processos para os municípios de termos de aceite, juntamente em que o município vai assinar o termo de aceite e vai enviar também a documentação necessária à formalização desse repasse. E aí, a abertura de conta específica para essa finalidade, né, é muito importante que cada município vai abrir uma conta específica para recebimento desse recurso. E aí caberá ao município, né, no momento em que o Estado fizer o repasse na conta do Fundo Municipal de Assistência, o repasse será feito do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência. E aí cada município terá um prazo aí estabelecido pelo decreto de 30 dias para fazer o pagamento e o repasse desse município às famílias.